Nesta aula eu vou mostrar como definir rotas usando a abordagem Attributed Routing. Existem duas maneiras de definir rotas na ASP.NET Core. A primeira, que vimos na aula anterior, é o roteamento baseado em convenções, o Convention Based Route, que cria rotas com base em uma série de convenções definidas no método configure do arquivo startup. Eu vou abrir a aplicação criada na aula anterior e aqui no arquivo startup, no middle use MVC, eu estou usando o método map_route para definir, no caso aqui, duas rotas. A rota padrão, que é criada quando a aplicação é criada, essa é uma rota criada para o padrão, e a rota que eu criei como exemplo da aula anterior. Essas duas rotas utilizam a abordagem definindo as rotas com base em convenções. Então, nessa aula, eu vou mostrar como criar rotas usando o roteamento com atributos, que vai criar rotas com base em atributos colocados nos métodos actions do controlador e também nos controladores. Lembrando que eu posso usar as duas abordagens de roteamento para definir rotas na minha aplicação. Ambas as abordagens podem coexistir sem problema. Ok? Então, no roteamento com atributos, nós usamos o atributo route, entre colchetes, abre aspas, e definimos a URL da rota. Eu posso usar esse atributo tanto em controllers como em actions. Nesse exemplo, eu tenho um controlador home controller, nesse código, onde o método indexAction usa o atributo route, onde eu tenho definido três rotas. E o método actionAbout definindo uma rota, usando o atributo route, definindo uma rota home/about. Neste caso, no primeiro roteamento, a actionIndex do controlador homeController vai ser executada para quaisquer um dos seguintes caminhos de URL que eu digitar: /home/homeindex. E aqui eu tenho que digitar /home/about. Vamos ver isso na prática. Eu estou aqui com o meu arquivo startup aberto. Eu vou comentar a rota padrão. Então a partir de agora, eu não tenho mais o roteamento padrão. Então eu estou com a janela de terminal aberto. Eu vou dar um .NET ou @run para levantar o nosso servidor e vamos verificar o que acontece agora. Então agora só tem uma rota definida. A rota padrão que aciona o home index não existe mais. Já está levantado, então vamos abrir o navegador. Então agora, se eu digitar http localhost 5000, eu não tenho mais a rota padrão. Então, não sou atendido na requisição. Tá? Então vamos usar o atributo route para corrigir isso aí. Então agora eu vou aqui no controlador home, onde eu quero definir as rotas, e eu vou no método actionIndex. Aqui eu vou usar o atributo route, entre colchetes, e dentro vou abrir parênteses, e dentro eu vou definir uma rota. Essa seria a primeira, né? Que seria a barra. Aqui eu vou definir a segunda rota, que seria a home. E aqui, home index. Então agora, usando o roteamento com atributos, eu defini na actionIndex três possibilidades de roteamento. Note aqui que o WAT já está funcionando. Se eu agora levantar o servidor, abrir o navegador e pressionar Enter, tá vendo? O método index, a actionIndex vai ser acionada e a viewIndex vai ser retornada. Correto? Aqui no About, vou definir uma rota também. Abro colchetes, route, abro parênteses, abro aspas, vou definir home about. Então agora, se eu digitar home about aqui, home
ele vai atender acionando o método actionAbout e retornando a indexAbout. Então, lembrando, ó, home vai me retornar index. Home index vai me acionar a action index. Muito bem. Eu também posso usar os verbos HTTP como roteamento com atributos. Por exemplo, eu posso usar o HTTP GET, tá? Então ao invés de eu usar route, eu uso o verbo respectivo, verbo HTTP. Então no exemplo aqui, no controlador Home Controller, ao invés de usar route e home index, eu estou usando HTTP GET. Por exemplo, aqui no caso, eu poderia fazer assim, ó. Vou pegar aqui o contact. Então aqui eu posso definir HTTP GET e aqui home contact. Tá? Então, eu também posso definir um roteamento usando o verbo HTTP. Aqui, a hora que eu digitar home contact, como eu estou toda solicitação de página, envia um HTTP GET. Ele vai atender, né, retornando a respectiva view. Agora, eu posso colocar o atributo no controlador também. Quando eu faço isso, o que acontece? Eu prefixo todas as rotas actions pela rota do controlador. Então, nesse exemplo aqui, ó, eu tenho um home controller e no controlador eu defini uma rota como home. Então, todo caminho que digitar home vai ser atendido por esse controller. Tá? Então, nesse exemplo aqui, ó, route home no controlador e route lista na action, seria equivalente eu digitar home barra lista. Tá? Seria isso aqui, deixa eu ver. Então eu vou, só para exemplificar, vou copiar e colar esse método action aqui, ó. E action result, vou chamar ele de lista. Lista, e aqui, ao invés de retornar, vou retornar uma string, né? Return action lista. Então agora eu vou no controlador e vou digitar route, entre colchetes, abre parênteses, e agora eu vou digitar aqui, ó, home. E aqui, para ganhar tempo, eu vou definir uma rota com o nome do método action. Então quando eu digitar na URL home lista, ele vai mapear o controlador home, que eu tenho uma rota para isso, para action lista, porque eu tenho uma action para isso. Então aqui vai ser home lista, action lista. Então eu defino no controller a rota para o controlador, posso definir no método action o roteamento para action. Isso vai ser atendido numa combinação entre o nome do controlador e o nome da lista. Agora, um outro recurso que eu posso usar com o roteamento com atributos é a substituição de token. Nesse caso, os tokens usados são o token action, para representar a action, área para representar uma área, que nós vamos ver mais adiante no curso, e controller para representar o controlador. Quando eu uso esses tokens, eles vão ser substituídos pelos valores do nome da action, do nome da respectiva área e do nome do respectivo controlador da action, onde a rota está definida. Aqui nesse exemplo, eu tenho aqui um controlador de produto controller e eu estou usando aqui, ó, a substituição de token, onde eu defini o token controller e action. Então, qualquer nome do controlador com qualquer nome de action, ele vai verificar. Se for produto e se coincidir com uma action desse controlador, ele vai atender.
Então, nesse exemplo, quando eu defino esse roteamento, ele vai verificar o nome do controlador, tá? E o nome da action, e se corresponder, ele vai atender. Da mesma forma para o método aqui, ó, o nome do controlador, aqui eu tenho um parâmetro, ele vai verificar também se isso atende e vai responder. Certo? Então, como exemplo, eu vou aqui, vou remover esse index aqui e vou aqui no controlador. Opa, aqui. No controlador eu vou usar o router. Deixa eu abrir aqui. Controller barra action. Então agora eu não preciso mais de nenhuma dessas. Vou deixar o de lista, vou deixar essa rota aqui. Então agora, quando eu digitar home lista, ele vai ser atendido. Home index vai ser atendido. Vou remover esse home about. Home about vai ser atendido. Porque eu estou usando aqui, ó, esse mapeamento, que é a substituição de tom, que ele vai substituir pelo nome do controlador, pelo nome da action que eu digitar, vai verificar se coincide ele vai atender. Então no caso aqui, ó, vamos colocar ali home lista. É que já está aqui, né? Aí ele vai atender home index. Certo? Então esse é um outro recurso que eu posso utilizar também. Se eu preferir, ao invés de definir a rota no controlador, eu posso definir ela nos métodos action usando os verbos HTTP, ó, HTTP GET, né, controller action. Isso vai ser equivalente, né, ele vai verificar se eu tenho um controlador chamado produto e uma action chamado lista. No caso do produto aqui, ele vai verificar a URL que eu digitar. E aqui da mesma forma. Certo? Então eu posso fazer assim, que é equivalente a o resultado obtido usando esse roteamento. Muito bem, agora para concluir, eu vou voltar aqui para o nosso arquivo de startup, onde eu estou definindo aqui uma rota. Eu tenho essa rota aqui, que foi definida na aula anterior. Eu tenho o roteamento está definido como produto, lançamentos ano-mês. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou comentar essa rota. Então eu não tenho mais a rota produto, lançamentos, ano-mês. Tá? E eu vou agora, na action data de lançamento, vou definir essa rota usando o roteamento por atributo, não mais usando por convenção. Então, para isso, né, eu vou digitar route, vou definir produto, lançamentos, barra ano, ou barra não, barra entre colchetes, né, os parâmetros, barra entre colchetes mês. Então agora eu estou definindo o roteamento usando atributos no método action data de lançamento para que ele seja atendido, porque eu comentei agora a rota que existia no arquivo startup, onde ela tinha sido definida por convenção. Então agora a minha rota está definida na action, usando o atributo route, produto, lançamentos e os parâmetros que eu vou passar. Então, se eu vim aqui, ó, deixa eu passar aqui, vim aqui, produto, lançamentos, o ano e o ano e o mês. Olha lá, retornou corretamente. Eu posso, inclusive, aqui, se eu quiser restringir, por exemplo, se eu quiser que o ano seja um inteiro,
E o mês, vamos supor que eu quero que ele esteja numa faixa entre 1 e 12. Ele vai aceitar valores entre 1 e 12. Certo? Então já levantou o servidor. Vamos colocar aqui um ano 2018 barra 13. Não atende, tá vendo? Porque está fora da faixa. Eu vou colocar 12. Atendeu. Certo? Então é assim que nós usamos essa abordagem do roteamento usando os atributos. Nós vamos voltar a esse assunto nas aulas de MVC, quando nós já temos condições de criar views e vamos ver um pouco melhor o recurso do mapeamento. Mas por enquanto é isso. Até a próxima aula.